A segunda causa que pode gerar alteração desse circuito neural de autoconsciência corpórea é abuso de substância. E quando eu falo de abuso de substância, estou falando de substâncias que podem atuar como estimulante, como por exemplo MDMA, maconha, cocaína, ayahuasca pode atuar assim também, e também medicação como lisdexanfetamina, os derivados de anfetamina, os conhecidos no mercado como Venvance, Ritalina, Concerta, podem gerar essa sensação. Inclusive, mesmo que tenha sido aí, você recebeu a prescrição, tudo isso. Obviamente, né? Isso é algo que pode gerar um estímulo aumentado cerebral e alterar circuitos ligados à ansiedade, gerar crise. A pessoa pode ter a crise rapidamente, ter a desrealização rapidamente e passar, mas ela pode cronificar. E onde que ela pode cronificar? Em quadros, por exemplo, de transtornos ansiosos, de transtornos de humor, transtornos ligados ao impulso, né, e também relacionados à ansiedade, como, por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, que tem os pensamentos intrusivos como grande característica. E essa característica dos pensamentos intrusivos, pensamento intrusivo, aquele que vem automaticamente, que você não estava pensando a respeito, não tem nada a ver com aquele assunto. A gente fez um vídeo no canal principal sobre isso, sobre esses pensamentos. E esse tipo de quadro também, por exemplo, a pessoa tem um diagnóstico de toque e ela tem desrealização. A outra pessoa que tem um diagnóstico de transtorno de pânico e agorafobia também pode ter desrealização, mas a pessoa que tem toque, ela tem outros sintomas associados, como o próprio pensamento intrusivo. E aí ela fica com o medo da sensação de desrealização, mas também com o pensamento intrusivo, que pode ser de qualquer natureza, inclusive um pensamento que envergonha essa pessoa por tê-lo. Muitos pensamentos intrusivos a pessoa tem vergonha de relatar para alguém, porque pode ter conteúdo sexual, conteúdos ligados a coisas que a pessoa se envergonha. Isso é muito comum. E aí a pergunta que eu fiz antes, né? Como eu sei se a sensação de estranhamento do ambiente, se a sensação de desconexão é da desrealização ou uma psicose, ou é de fato um quadro de pensamento, que popularmente as pessoas chamam de loucura. A pessoa que tem desrealização, e essa é a diferença principal, é aquilo que você precisa saber, que você precisa falar para as pessoas que sofrem com isso, é que a desrealização, você permanece consciente da experiência. Você sabe que está com distanciamento do ambiente. Você sabe que está com a alteração da percepção de você mesmo no espelho. Você sabe disso. Você tem juízo de realidade, que a gente chama. Você é capaz de julgar que isso não é normal. Você é capaz de perceber que existe algo acontecendo e por isso você se angustia e por isso você sofre. Em uma psicose, a pessoa não tem consciência da experiência. O que ela está vivendo é um delírio. E é o maior medo de quem tem desrealização, é a ideia de ser um delírio, né? Que é o que a gente chama, que é o que popularmente chamam de estar enlouquecendo, né? Muita gente cita assim, mas o nome disso é psicose, tá, gente? A consciência de que tem algo alterado é que faz com que a gente diferencie isso. A psicose é uma alteração do pensamento, uma desorganização do comportamento. Você tem alteração do conteúdo do pensamento e do comportamento. Você tem delírios e alucinações.
especialmente alucinações auditivas, ouvir vozes, uma desordem do comportamento, uma conversa desconexa, aquilo que as pessoas falam. Isso são várias coisas numa psicose, tá? Uma pessoa não precisa ter tudo para ter o diagnóstico da psicose. Ela tem aquilo que as pessoas chamam de não falar coisa com coisa, né? Que ela tá aí, nossa, fulano tá falando umas coisas que eu não tô entendendo, tá? Um assunto desconexo, não tem nenhuma conexão uma coisa com a outra. E ela fala que tem várias vozes dentro da cabeça, ela tem delírios, né? E acredita que é outra pessoa, acredita que alguém tá perseguindo, tem certeza que todo mundo tá perseguindo e falando dela, né? Tudo isso pode ser algo dentro de uma psicose. Então, e a psicose, ela pode acontecer num quadro, por exemplo, de esquizofrenia. Uma psicose pode ser induzida por substância. Eu falei da desrealização aqui, induzida por substância, mas a psicose também pode ser. Engana-se quem diz que o uso de psicoativo não induz quadros psicóticos, que o uso de maconha não tem nada a ver com psicose. Algumas pessoas podem ter polimorfismos genéticos que favorecem o desenvolvimento de um quadro psicótico. Não é todo mundo que vai usar que, obviamente, vai desenvolver uma psicose ou uma desrealização. Existem predisposições, existem polimorfismos genéticos ligados a circuitos neurais relacionados a isso que fazem com que uma pessoa desenvolva. O principal medo da pessoa é: tá ok, eu já entendi isso, mas mesmo assim eu tô com medo. Eu preciso fazer um exame da minha cabeça, eu preciso fazer uma tomografia, uma ressonância da cabeça, que é o que as pessoas que têm isso associado a um quadro de ansiedade, especialmente se tem um quadro de ansiedade de doença, logo pensa, eu preciso de um exame, tem uma coisa na minha cabeça. Bom, existem situações que a gente precisa de uma ressonância, que a gente precisa de uma tomografia, mas quando que a gente faz isso? Quando o surgimento da sensação de distanciamento do ambiente, de estranheza, de tudo, é algo muito repentino e não tem nenhuma explicação ligada a estresse recente ou um transtorno de humor associado que gera o sintoma e que a gente já sabe que é isso. Então, uma sintomatologia repentina, que a pessoa não teve um estresse recente, não tem um quadro depressivo, não tem um quadro de ansiedade, do nada apareceu isso, a gente tem que fazer um exame de imagem para, de fato, excluir. Quando a causa está ligada ao estresse, ao humor, ao uso de substância, não vai dar nada. E aí, muitas pessoas podem ter alterações visuais ou auditivas ligadas ao mesmo quadro, a mesma alteração de circuito neural de autoconsciência corpórea, tá? Essas pessoas que apresentam desrealização e têm isso, elas podem ter uma percepção visual aumentada, elas não conseguem fazer o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, que tem uma luz aqui, uma luz aqui, uma luz aqui, elas têm uma dificuldade com luzes e pode piorar o quadro. Eu tenho uma paciente que ela fez uma mudança nas luzes do local de trabalho dela por um período porque ativava nela a sensação ruim. Isso era uma das coisas que alterava e que ela percebia. O sintoma engatilhado pelas luzes. E outras pessoas podem ter isso em relação à visão, a alteração visual também no que diz respeito aos objetos, ao tamanho do objeto. Às vezes parece que o objeto está ampliando, está diminuindo, uma coisa super esquisita, sabe? Como se essa garrafa aumentasse de tamanho e diminuísse, e nossa, que coisa estranha, e aí passa. E também em relação a barulho. Algumas pessoas podem ser muito facilmente hiperestimuladas pelo barulho. Com alguns casos em que ela tem uma percepção aumentada mesmo, né? Ela tem uma audição mais, que a gente chama de hiperacusia, né? Ela percebe mais, ela ouve mais, mas mesmo que ela não tenha e tenha o quadro de desrealização, o barulho pode ser um estímulo
e um estímulo gerador que engatilha essa sensação. E quem não tem esse problema com o estímulo, né, com o barulho, inclusive a música mais alta pode ser um recurso para quando tem essa sensação. Se o barulho não é um problema para você e você está com um distanciamento do ambiente, aquela sensação de estranheza de novo, já tem algumas vezes que você apresentou e que você já reconhece, o aumento da música, botar uma música e aumentar, pode fazer você desviar a atenção e melhorar. Essa, inclusive, é uma das estratégias, tá?